Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Memórias desta semana. Queremos inicialmente agradecer aos nossos apoiadores culturais, os bancos Cicobi Credialc, a Prefeitura Municipal de Concórdia e a Divine Boutique. Nessa terra, nesse lugar, aqui o que se planta dá. Isso é motivo pra se orgulhar. Nosso berço, nosso chão, um pedaço da nossa nação, que produz, que faz crescer, que não se cansa de avançar. Essa terra tem um povo que tem garra e tem amor, tem orgulho, tem paixão por essa terra. De valor. Concórdia, nossa terra, nosso chão. Concórdia, tá no nosso coração. Concórdia, nossa terra, nosso chão. Concórdia, tá no nosso coração. Concórdia, uma grande cidade. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credialc oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credialc, cooperando e pensando diferente em Concórdia. Nesta semana, nós estaremos dando continuidade à nossa conversa com o seu Júlio Gomes, o autor aqui do projeto Vereda das Missões, que na semana anterior nós já fizemos uma bela incursão aí falando um pouco desta cultura do contestado, do resgate desses aspectos, da formação dos elementos que participaram deste conflito histórico no nosso país. Hoje, nós queremos, Júlio, nesta semana, que você nos apresente, no programa dessa semana, nós queremos que você nos apresente essas suas músicas, que são recheadas de história. E aqui no seu projeto, que já está numa cronologia de fatos e de elementos, você inicia, a primeira música, ela é intitulada O Índio Brasileiro. Então você começa realmente lá com a essência, com a origem, né? Porque a origem de tudo estava naquele, realmente, o primeiro habitante destas terras. A primeira história construída, pouco falada, pouco divulgada, dada a dificuldade de registro histórico do índio, mas ele realmente é o nativo dessa terra. Como é que você contextualiza o índio neste processo, Júlio? Bom, o índio, por ser o primeiro elemento a ser o dono, o habitante dessa região toda aqui, ele inicia a minha história no projeto, mostrando assim aquela serenidade, mostrando o índio como um ser adaptado à natureza, vivendo de paz, vivendo em harmonia com a natureza. Embora a letra ela é um pouco subjetiva, mas é isso que ela quer trazer, né? O índio como um elemento pacífico até a chegada do branco, né? Que daí começam os conflitos, né? Mas não por ele ser um ser agressivo, e sim por estar sendo espulhado e estar sendo tirado do seu habitat, ele passa a defender o seu habitat também, né? Então eu trabalho bastante com essa ideia de que o índio ele é o ser mais adaptado do planeta Terra, é o cara. É o cara. Então, acompanhem todos o Índio Brasileiro com o Júlio Gomes. Eu sou índio brasileiro,
ver o que se passa. Vejo os sinais de fumaça. Mochila no ombro e pé no caminho. Eu vou de carona, eu ando sozinho, caminhando eu vou. Quero ver o que se passa. Vejo sinais de fumaça. Até os meados do século XX, os índios caigangues reinaram absolutos sobre todo o vasto sertão, que compreende toda a região oeste e o extremo oeste catarinense. Os vaqueiros do sul, com a necessidade de levar o gado e mulas, que eram criados em grande quantidade nas regiões missioneiras, para o centro do país, eles conquistaram a confiança do cacique Vitorino Condá, da tribo de Nonoai, e conseguiram fazer um caminho que, partindo de lá, cruzavam o rio Uruguai em Goiôém e passavam por Xaxim, Xanxerê e saíam em Palmas. Depois rumavam para Guarapuava e, por fim, estavam em Sorocaba, onde existiam as feiras e os animais eram comercializados. Por esses caminhos foram surgindo os primeiros povoados e a população cabocla ia aumentando. Em solo catarinense, esse caminho chama-se Vereda das Missões. Outra música, outra letra interessantíssima que nós temos aqui no projeto Vereda das Missões é intitulada Moinho Velho. Nessa letra, o Júlio resgata muito do cotidiano, da forma de convívio dessas pessoas aqui da região do Contestado. O que é que você descobriu nas suas pesquisas, Júlio? Como é que você retrata o cotidiano e a vida dessas pessoas? O caboclo, então, ele é o descendente do índio com o branco. Ele começa a reunir os seus pequenos povoados, e nesses povoados que eram chamados faxinais, onde tudo era produzido e dividido entre eles.
Então, com esse convívio social, eles têm assim uma vivência muito pacífica também, muito tem as suas festas, os seus casamentos, todo o seu convívio social baseado numa ideia que é pregada por eles de João Maria, né, o primeiro monge, que era aquela ideia de união, de fraternidade, de viver em comunhão e de dividir tudo aquilo que se produz. Para aquele que não consegue produzir o suficiente, tenha também, partilhe da mesma mesa. Então ele usava uma frase que dizia assim: quem tem, moe, quem não tem, moe também. Que é em alusão às pedras do moinho que moe o cereal, né? Moe o trigo, moe o milho. Então essa música chama-se Moinho Velho e trata desse assunto. As pedras do moinho velho vão girando sem parar. A água bate na roda e faz a pedra girar. E vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando sem parar. E vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando sem parar. Ai meu bem, quem tem mói, quem não tem mói também. Ai meu bem, quem tem mói, quem não tem mói também. Ai, só na primeira e na segunda. Peneira grossa, peneira fina, peneira grossa. Peneira fina, da peneira grossa sai a canjica, a farinha sai da peneira fina. Peneira grossa, peneira fina, peneira grossa. Peneira fina, a peneira grossa faz a canjica, a farinha sai da peneira fina. E vai girando, vai girando, vai girando, vai girando sem parar. E vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando sem parar. Ai meu bem, quem tem mói, quem não tem mói também. Ai meu bem, quem tem mói, quem não tem mói também. Quem tem mói, quem não tem mói também. Quem tem mói, quem não tem mói também. Bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e já retornamos. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial, cooperando e pensando diferente em Concórdia. Nessa terra, nesse lugar, aqui o que se planta dá. Isso é motivo pra se orgulhar. Nosso berço, nosso chão, um pedaço da nossa nação, que produz, que faz crescer, que não se cansa de avançar. Essa terra tem um povo que tem garra e tem amor, tem orgulho, tem paixão por essa terra. Terra de valor, Concórdia, nossa terra, nosso chão. Concórdia tá no nosso coração. Concórdia, nossa terra, nosso chão. Concórdia tá no nosso coração. Concórdia, uma grande cidade. De volta com o nosso programa Memórias, estamos aqui passeando pelo projeto Vereda das Missões. Esse projeto lindo, desenvolvido pelo Júlio Gomes, que conta de uma forma muito criativa
as peculiaridades deste povo, deste caboclo, desse indígena, de todos esses personagens que fizeram parte do conflito do contestado. Uma das letras, intitulada Império Caboclo, traz aqui uma reflexão muito interessante, né, Júlio? Sobre o significado do império e da república na vida do caboclo. O que é que você tem para contar para a gente sobre este Império Caboclo, Júlio? Então, o Império Caboclo ele surgiu dessa vontade de contar a vida mais agitada, próximo já da guerra. O caboclo eles já viviam em comunidades maiores, que eram chamadas de redutos, né? E nesses redutos, eles chamavam de império aquele lugar. Eles tinham o seu imperador ali, porque eles gostavam muito do império. Né? Na época do império, eles eram mais bem tratados, eles não eram espulhados, eles não se cobravam impostos deles, nada. Então, eles tinham uma vida de regalias na época do império. Então, eles trabalhavam muito essa ideia do império. E talvez tenha sido isso que levou aos mandantes da época a eliminar eles, porque era a república, né? A república para o caboclo era um inferno, né? Eles veio para azucrinar a vida deles. E então eu falo do Império Caboclo, desse sonho dele construir um local mágico, maravilhoso, onde todos né, vivessem bem e tal. E então eu chamei de Império Caboclo. Outra música, são muitas na verdade, né? A gente está destacando algumas aqui no nosso programa Memória. Mas outra que chama bastante atenção, e não poderia ser diferente, né, Júlio? Ela fala da presença dos monges. Né? O título da música é Assim Falou Zé Maria. Porque esses monges, eles tiveram um papel muito importante. E você, de uma certa forma, desmistifica um pouco, porque traz algumas informações mais aprofundadas sobre a origem desses monges, né, Júlio? Certo. O que você tem de ensinamento, o que você aprendeu nas suas pesquisas sobre esses monges? O que eu pude observar é que os monges eles sempre aparecem em épocas de guerra. Por exemplo, o primeiro monge surge na Revolução Farroupilha. O segundo monge ele surge na Revolução Federalista. E o terceiro monge vem exatamente no início do conflito do contestado. Né? Então eu vejo assim que os monges eram líderes religiosos também. Os dois primeiros eram considerados líderes religiosos. Mas esse último ele não foi um líder religioso, ele foi um líder guerreiro. Tá? Então nessa música eu falo da noite que prenuncia o primeiro conflito no Irani, onde ele o povo e ele fala no que vai acontecer nesse conflito. Ele faz as suas pregações ali, né, e prepara o pessoal para a guerra. Então, assim falou Zé Maria. Preparando, né? Eles eram, na verdade, assim, eles foram articuladores, né? Articuladores. Eles eram, na verdade, se de um lado tinha o exército, usados pelos mandantes, pelos coronéis da época e até pelos militares para trabalhar o lado sensível do povo, né, que é o lado espiritual, para que eles se imbuíssem desse patriotismo de entrar na luta, entende? Então era muito trabalhado isso. Inclusive os exércitos ainda hoje usam os capelões, né? E os monges eram usados pelos esses grupos guerrilheiros, né? Júlio, com certeza uma das coisas que a gente fica assim pensando, né? Que triste isso. Esses caboclos todos foram dizimados, morreram, sem jamais imaginar qual era o contexto, o real contexto em que eles estavam envolvidos, né? Porque esta leitura maior do que estava acontecendo a nível nacional e até internacional, que repercutia aqui, este caboclo jamais imaginou. Né? Ele morreu numa ignorância sem tamanho, né? Exatamente. Muito grande. Ele foi usado como massa de manobra nesses conflitos e, como você falou, ele morreu inocente. Ele se entregou inocente à morte, entende? Que para mim, isso tudo não passou de uma grande chacina e
uma tentativa de limpeza étnica, para que viesse um novo elemento ocupar o lugar desse elemento. Que havia um preconceito muito grande sobre eles, que eles poderiam ser cidadãos assim que não deram certo. Esse é um híbrido que não vai dar certo, só vai ser um atraso para o país. Então, tanto a Guerra de Canudos como essa Guerra do Contestado, ela não deixa de ser uma grande limpeza étnica, que foi, né, claro que se usou todos os nomes e outros, né, se usou o messianismo, mas no fundo ele tinha essa característica. Né? Que triste, não? E por isso que é importante as memórias, né? De tudo isso para a gente aprender e se tornar melhor enquanto ser humano, né? Porque uma das oportunidades que a gente tem de se melhorar é reconhecendo e vivendo essas memórias. Mas assim, eu procuro, durante todo o tempo que eu pesquisei, claro que a gente se revolta com isso, mas a gente tem que sempre pensar o seguinte, que o caos, quando acontece o caos, é o momento onde vai surgir o novo, entende? Então, quando tem um provérbio chinês que diz, atrás de um grande mal sempre vem um grande bem. Então, esse grande bem é o que tem acontecido aqui durante do pós-guerra, né? Pós-guerra contestado, que surgiu todo esse elemento novo na região, que trouxe o progresso, vieram em paz, trouxeram a paz, e os caboclos remanescentes, eles tiveram a oportunidade de se socializar com o migrante. Tanto é que nós temos assim inúmeros casamentos de caboclos com alemães, com italianos, e sofreu uma adaptação e criou um novo elemento. Existe hoje um novo caboclo, que é o melhoramento genético. É verdade. Então nós temos aqui, hoje na nossa região, pessoas maravilhosas, pessoas lindas, mulheres bonitas, rapazes bonitos, e que são descendentes desse cruzamento que aconteceu aqui, né? Foi depois do caos da guerra, surge um novo, maravilhoso. Então, o provérbio chinês está coberto de razão, né? Depois do grande mal, vem um grande bem, e nós estamos vivendo esse grande bem hoje. Que bacana. Bem, nós vamos encerrar o nosso programa Memórias de uma forma muito especial. Porque tem uma outra música que nos chama muita atenção, a letra da música, o título é Maria Retirante. E o Júlio faz uma reflexão muito interessante, Júlio, que eu queria compartilhar com as pessoas em relação a este codinome utilizado Maria, né? Para muitas pessoas e para muitas mulheres em muitas situações. Isso, na tua percepção, tem um sentido maior do papel da mulher e da mãe, né, na sociedade e na vida das pessoas. Então, Júlia, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa participação da mulher, que daí aqui na verdade você traz a participação da mulher para esse contexto, né? E nós vamos encerrar o programa ao vivo do Júlio aqui no seu violão, fazendo pra gente o Maria Retirante. Então, a Maria Retirante, ela trabalha essa coisa do nome feminino, Maria. Como nós estamos num estado, que é um estado também que tem um nome feminino, Santa Catarina, todos os nossos líderes na época do contestado, em outros conflitos também, tem esse nome. Por exemplo, o João Maria é o primeiro monge, João Maria. O segundo monge, João Maria também de Jesus. O primeiro era João Maria de Agostini, o segundo João Maria de Jesus. E o terceiro, José Maria. Então são Maria. Depois, com o desaparecimento de José Maria, surge uma nova líder chamada Maria Rosa. Então, Maria Rosa foi uma grande líder do contestado também. Nós temos, antes desses conflitos, lá na Revolução Farroupilha, ainda nós temos aqui em Santa Catarina a Ana Maria de Jesus Ribeiro, Anita Garibaldi, também Maria. Então eu fiquei observando esses nomes Maria, porque Maria é um nome que nos leva sempre à mãe, ao sensível, ao sagrado, entende? Então quando a pessoa se sente assim, se sente fragilizada, acuada, ele sempre procura o colo da mãe. A mãe é o todo, é o ser mais poderoso que existe, é a mãe, né? Tanto é que quando sente o pai ausente, né, a mãe estando presente já resolve o problema. Até próprio Jesus, quando estava na cruz, né,
olhou, né, e questionou o pai, por que me abandonaste? Mas a mãe dele estava ali, levando, né, levando alento para ele, consolo. Então, a Maria é uma coisa muito forte, muito sensível, e eu observei isso, então, por isso eu escrevi essa música, que fala da trajetória do João e Maria aqui no Contestado, de uma maneira bastante subjetiva, mas bem poética. Muito bem. Júlio, você pode então mostrar pra gente esta música da Maria? Isso. Então eu vou fazer na viola, que é um instrumento bastante primitivo, né? Um instrumento muito usado pelos caboclos. Então, a viola de 10 cordas. Maria surgiu mais cedo, a ilha do Arvoredo, ainda se vê um vulto nas praias que vão pra lá. E o passaredo a cantar. Maria sumiu na estrada, ainda era madrugada e nunca mais voltou pra cá. E o passaredo a cantar. Maria sumiu no mundo, num compasso de segundo e nunca mais voltou pra cá. E o boiadeiro a boiar. Bem, nós vamos, infelizmente, tendo que encerrar o nosso programa Memórias, né? Eu quero agradecer assim, imensamente a você pela tua participação. Esse é mesmo o nosso objetivo, né? E buscando esse entorno, e conhecendo, e aproximando as pessoas para que elas se acostumem, para que elas criem gosto em conhecer essa história, em aprimorar seu conhecimento, sua cultura, em desmistificar alguns pensamentos, algumas posições, que é isso que nos engrandece, que nos enriquece como pessoa, como ser humano. É visível a tua sensibilidade, esse homem da arte, esse homem da música, né? É perceptível assim que você tem uma visão diferenciada de mundo, das coisas, das pessoas. E é também entendível que você já produziu bons frutos, né? Eu tenho a grata satisfação, assim, o orgulho até, eu digo, né? E agradeço a Deus todos os dias por eu ter junto comigo na minha equipe o teu filho, o Julinho, que é uma criatura linda e admirável. E não é à toa, né? Não é ao acaso, ou seja,
tem uma origem tudo isso, né? Essa tua sensibilidade, esse teu jeito de viver, com certeza já está aí dando resultados. Esse é mais um produto artístico, né? Produzido com a parceria da Sandra, né? É verdade, né? Sem a Sandra não teria dado esse resultado maravilhoso, digamos assim. Isso já é parte, é típico resultado desta miscigenação. Exatamente. Né? Olha que coisa linda que resultou. É o que você falava antes, né? Depois do caos vem sempre. Sempre vem o bem, né? O bem, né? Então, Júlio, muito obrigado. Tá? Eu agradeço, Rosana, muito por ter me dado essa oportunidade de participar do teu programa. Assim, principalmente seguindo na semana que a gente teve o Vicente, né? Mais uma vez eu tiro o chapéu para o Vicente, que é um grande mestre da história do contestado, um homem que leva a história com um sentimento muito profundo e que toda vez que a gente assiste ele ou ouve ele, a gente se emociona, né? Porque é uma pessoa que realmente foi a fundo. E você está de parabéns também, dando oportunidade para que nós possamos esclarecer a história e trazer para a sociedade em geral o conhecimento da história e o gosto para buscar essa história. Porque nós conhecemos muito da história grega, conhecemos a história romana, mas não conhecemos nossa história, nossas raízes aqui, aconteceu aqui. Nós estivemos envolvidos, nossos pais, nossos avós estiveram envolvidos com isso. E nós conhecemos tão pouco. As pessoas do estrangeiro, franceses, italianos, americanos, sabem muito mais da nossa história do que nós mesmos. Então nós temos que dar um valor a isso e parabenizar as pessoas que vão atrás, que trazem à tona isso, né? Então, ótimo, Júlia, a gente realmente aqui te agradece, né? E olha, você vai ser nosso convidado, né? Porque o 2012 nem começou e é o ano do centenário. Eu quero também agradecer a todos os nossos telespectadores. Mais uma vez agradeço à Prefeitura Municipal de Concórdia, o Banco Cicobi Credial, que é Divine Boutique, que nos apoiam nesse programa. E dizer também que as pessoas fiquem atentas, porque o nosso próximo programa, na próxima semana, nós vamos dar um tempo no contestado. Voltamos depois, no final do ano, nós temos uma surpresa bem legal para as pessoas, um filme, o memorável Trem de Ferro. Já ouviu falar? Muito já viu, bom, Júlio? Já assisti. Já assistiu? Do meu amigo Ernói. Muito bom o filme dele. Assim. Vai ser na nossa programação de final de ano da TV Concórdia, a gente vai estar lá exibindo o memorável Trem de Ferro. Mas no próximo programa nós vamos acompanhar a história, Júlio, de um casal casados há mais de 70 anos. Ai, que beleza. Coisa raríssima, né? Mas o Memórias vai lá, vai resgatar essa história e compartilhar com as pessoas. Um grande exemplo de vida. Obrigado a todos e fiquem todos muito bem. À beira dos trilhos, rodeado de araucárias, vivo bem em meu lugar. À noite abraço a viola, uma canção me consola, canto versos ao luar. Com a chaleira nas brasas, as ideias criam asas, e o jeito é cantar. Pra matar esta saudade da morena mais bonita que o sertão pôde me dar. Pra matear no fim de tarde, morena vem. Pra matear no fim de tarde, morena vem. Pra matear no fim de tarde, morena vem. Pra matear. Pra matear no fim de tarde, morena vem. Pra matear no fim de tarde, morena vem. Pra matear no fim de tarde, morena vem. Pra matear.